Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, capítulo 2 do Santo Natal. Que festa é o Santo Natal? O Santo Natal é a festa instituída por Nosso Senhor, instituída para celebrar a lembrança do nascimento temporal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Natal vem de nascimento, né? Natividade, Natal. Então, é o dia que se celebra o nascimento de Nosso Senhor, na Gruta de Belém. Que tem de particular o Santo Natal entre todas as festas? O Santo Natal, entre todas as outras festas, tem duas coisas particulares. Primeiro, que se celebram os ofícios divinos da noite precedente, segundo o uso antigo da igreja nas vigílias, que cada sacerdote celebra 3 missas. Porque assim, antigamente, muito antigamente, todas as igrejas faziam a mesma coisa, tanto as orientais como as ocidentais. Até hoje, as orientais, não todas as igrejas, normalmente mosteiros fazem. Em grandes festas, nós temos um dia que chama vigília. Por exemplo, Natal tem a vigília do Natal, vários apóstolos têm a vigília, não todos, que é um dia que precede a Assunção, tem a vigília, Imaculada Conceição tem a vigília, que era o quê? Um dia de jejum, normalmente, aí à noite começavam-se os ofícios cantados, que duravam horas e horas e horas, e pela manhãzinha rezava a missa do dia. Então, para nós, a única que ficou assim foi o Natal, que tem os ofícios noturnos. Mas seguem tendo vigília, o dia litúrgico com vigília, penitência, mas não tem mais os ofícios divinos noturnos. E depois que cada sacerdote reza 3 missas. Nós, por costume, 3 missas somente no dia 2 de novembro e no dia do Natal. A do Natal é mais antiga do que a do 3 de novembro. Por que quis a igreja consagrar o uso de celebrar na noite do Natal os ofícios divinos? A igreja quis conservar o uso de celebrar na noite de Natal os ofícios divinos para renovar com vivo reconhecimento a lembrança daquela noite em que, nascendo o Divino Salvador, começou a obrar a nossa redenção. Então, Nosso Senhor, tudo indica, nasceu de noite. Então, a igreja quis manter, e justamente a missa do Natal é meia-noite. Já é dia 25, não na primeira hora do dia que se reza a missa da noite. Depois tem a missa em galho e canto, que é a missa de madrugada. E depois tem a missa do dia, que é na aurora. Quais são as coisas que a igreja propõe à nossa consideração nas 3 missas do Natal? Aí no Evangelho da primeira missa faz-se considerar que a Santíssima Virgem, tendo ido a Nazaré, a Belém, em companhia de São José, para ir fazerem registrar o nome conforme a ordem do imperador, e não tendo encontrado outro lugar, deu à luz a Jesus Cristo dentro de um estábulo de animais, e depois o reclinou numa manjedoura de animais. No Evangelho da segunda missa, propõe a nossa consideração a visita feita a Jesus Cristo por alguns pobres pastores, a quem o anjo anunciara o seu nascimento. E na terceira missa, no Evangelho da terceira missa faz-nos considerar que este menino que no tempo se vê nascer da sempre Virgem Maria é desde toda a eternidade o Filho de Deus. Então, em cada missa a igreja vai, primeiro o nascimento, a adoração dos pastores, e na última é o último evangelho de praticamente o ano inteiro, que é o evangelho dessa missa. E é interessante que, como o último evangelho para nós, o evangelho de São João, foi rezado como evangelho da missa, aí se reza o último evangelho, a vinda dos magos. Então, num dia nós vemos, consideramos, meditamos, celebramos desde o nascimento e as primícias daqueles que adoraram nosso Senhor. Pastores, anjos, pastores e magos. A questão de 3 missas do Natal, ela tem origem na Ordem do Carmo. Um santo começou por devoção a fazê-lo, e a igreja pegou como
sua prática também. Agora, no 2 de novembro, o costume foi com o Papa Bento XV, porque, se não me falhar a memória, perdão, Bento XV colocou um dia dentro da oitava dos defuntos, oitava entre aspas, que nós rezamos pelos que estão caídos na guerra, não foram derrubados na guerra, nas guerras mundiais. Aí então é o dia 2, 3, 4, 5, entre o 6 e 7 tem um dia que nós rezamos por todos os que pode-se rezar até mesmo sendo dia de um santo, missa in nigris, por esses tombados na guerra, e fora 3 missas por outras razões, somente por necessidade das almas e com real necessidade. Fora disso não é costume na Igreja Romana um padre rezar 3 missas diárias, não, só por outras razões. Normalmente chama binar, rezar 2. Aqui vai dizer a questão número 8. Qual a intenção da Igreja ao propor a nossa consideração os mistérios das 3 missas do Natal? A intenção da Igreja ao propor a nossa consideração os mistérios das 3 missas do Natal é que agradeçamos ao Divino Redentor ter se feito homem para nos salvar, que o reconheçamos juntamente com os pastores e o adoremos como verdadeiro Filho de Deus, acolhendo as instruções que ele tacitamente nos dá através das circunstâncias do seu nascimento. Nunca foi obrigatório rezar as 3 missas, mas nenhum sacerdote digno de respeito deixa de rezar, porque é um descaso muito grande com o mistério imenso da redenção, rezar uma só e depois faz o quê, né? Se estiver no hospital, uma cirurgia, perfeito, mas não tem, eu não conheço, hein? No modernismo não tenho a menor ideia como que é. A missa do Natal normalmente rezam às 7, 8 da noite do dia 24. Eu não tenho a menor ideia como eles fazem, mas na tradição tudo que eu conheço, o que me ensinaram, o que eu convivo, vejo, normalmente todos celebram, as 3. Que nos ensina Jesus Cristo com a circunstância do seu nascimento? Com a circunstância do seu nascimento, Jesus Cristo ensina-nos a renunciar às vaidades do mundo e apreciar a pobreza e os sofrimentos. Se nota muito o próprio presépio já nos leva à simplicidade do nascimento de Nosso Senhor, as circunstâncias meia estranhas, não vai fazer um censo, está grávida, não tem lugar, vai para um presépio, uma manjedoura. Então vemos aí Deus regendo as coisas todas com muita perfeição, mas se não meditar bem, parecerá tudo muito adverso. E nessa pobreza realça muito mais a providência de Nosso Senhor. 10ª questão. No Natal, na festa do Natal, somos obrigados a ouvir 3 missas? Na festa do Natal somos obrigados a ouvir uma só missa, mas é bom ouvir as 3 para nos conformarmos melhor com as intenções da Santa Igreja. O que devemos fazer no Santo Natal para nos conformarmos plenamente com as intenções da Igreja? No Santo Natal, para nos conformarmos plenamente com as intenções da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, preparar-nos na vigília, unindo ao jejum um recolhimento maior que o de costume. E é interessante, fala o jejum da vigília, não é do dia 23, antevigília, é no dia. Aí depois os tradicionalistas vão degladiar entre si, porque uns fazem dia 23 e outros fazem dia 24. Normalmente quem faz dia 23 é de 1962. João 23. Segundo, purificar-nos por meio de uma boa confissão e ter um vivo desejo de receber a Nosso Senhor. Quarto, assistir, se for possível, na noite precedente os ofícios divinos e as 3 missas meditando nos mistérios que se celebra. E quarto, empregar-nos esse dia, quanto nos for possível, em obras de piedade cristã. E a quinta, que a todos fazem, arrebentar-se comendo como etíopes vindo de uma expedição
Não, a ceia do Natal é por caridade, né? A família unida que se come o melhor que se pode naquele dia para celebrar Nosso Senhor, mas da mesma forma que a Páscoa, a gula desfigurou o dia, o Natal também, hein? Tem gente que come para se arrebentar assim, e talvez não deu nem um ósculo no menino do presépio. Celebra o nascimento de quem eles ofendem o ano inteiro. Bom, celebra o nascimento, mas não é comendo como um porco, porque justamente o jejum do dia anterior é para moderar também essa ânsia por os descontroles das paixões, inclusive no comer também. Mas celebrá-lo com o espírito cristão. Cada família, mesmo estando em casa, vai pôr a melhor roupa, porque é o dia do nascimento do Nosso Senhor, vão comer o melhor que puderem, vão se unir, é dia de estar em família de modo mais intenso, e cada um fazendo o que pode, sempre fará o melhor para celebrar esse dia excelente, de excelência sobre todos os demais dias.